E além disso, também pontuar algumas questões que são de fundamental importância para a gente entender todo o processo em que a EBSER está inserida. Então, não olhar só para a fotografia da EBSER isolada, mas ver que ela está inserida no processo. Para exemplificar um pouco esse processo, eu vou citar alguns projetos anteriores à EBSER, mas que eles vêm no mesmo sentido de privatização na área da saúde. Esses dois projetos, um é a Organização Social de Saúde e o outro são as fundações estatais de direito privado. As organizações sociais de saúde, elas são um projeto, elas funcionam, atualmente existe bastante no estado de São Paulo, e elas funcionam da seguinte forma: uma instituição filantrópica, ela entra em parceria junto ao Estado e ela entra como gestora de um setor da saúde, por exemplo, no caso, unidades básicas. Então, essa organização, através dessa instituição filantrópica, privada, ela tem como função gerir, por exemplo, as unidades básicas. Ela é similar ao projeto do EBSER por ser uma forma de privatização na área da saúde. Ela difere um pouco porque, no caso do EBSER, a empresa ela é pública do Estado. E no caso das organizações sociais de saúde, é uma empresa privada que vem para gerir esses setores públicos. Essas organizações sociais de saúde, elas foram aprovadas aqui no Paraná, no final do ano passado. Talvez alguns aqui se lembrem do ato que ocorreu na Assembleia Legislativa durante a aprovação desse projeto. Ocorreu a ocupação da Assembleia Legislativa contra a aprovação das AS, mas ali na calada da noite a Assembleia se transferiu para uma outra sala e daí eles acabaram aprovando o projeto. As AS elas vêm num sentido muito parecido na justificativa para sua implementação, que é o de otimizar a gestão dos locais, conseguir evitar os entraves burocráticos, melhorar o atendimento. Que também é uma das justificativas, no caso, das fundações estatais de direito privado. Elas são muito similares ao projeto do EBSER, mais que as OAS, por serem fundações estatais, então de propriedade do Estado, mas que têm como caráter de direito privado. Elas vieram, na época de 2007, 2008, para solucionar um dos problemas que eles certamente se propõem a solucionar, que decorre da falta de contratação de funcionários públicos por um longo tempo, que acarretou a contratação de funcionários terceirizados, o que gerou um imbróglio jurídico. Então, tanto as fundações estatais de direito privado quanto a EBSER, elas trazem consigo, por exemplo, a questão da mudança do regime de contratação, que passa de um regime de contratação de funcionários públicos, servidores públicos, para o regime CLT. As fundações estatais de direito privado, elas foram barradas, mas elas renasceram das cinzas no finalzinho ali de 2010, quando surgiu a medida provisória 520, que foi a primeira medida provisória ali que trouxe a proposta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Essa medida provisória ela caducou, então ela não passou. Só que como a única certeza que a gente tem na vida é o movimento, já se imaginava que no futuro próximo ia aparecer algo muito similar, que foi o que aconteceu. Então, pouco tempo depois, surgiu o projeto de lei 1749, que tramitou em caráter de urgência, que também trazia a questão da empresa brasileira. Ele sofreu algumas alterações entre MP 520 e esse projeto de lei,
mas na essência era a mesma coisa. Então, é uma empresa brasileira, do Estado, mas ainda assim uma empresa. E sendo uma empresa, ela traz a lógica de toda empresa, que é a lógica do lucro, a lógica da produtividade, da mercantilização. E isso traz severas consequências, ainda mais sendo na área da saúde. Então, por exemplo, quando você pensa no que significa aplicar um conceito de produtividade, de meta, dentro de um hospital, por exemplo. Então, atendimento de mais pessoas, mais rápido, conseguir fazer o máximo de coisas possível, com o mínimo de recursos possível, enfim, entre tantas outras coisas que esse caráter privado traz, que são extremamente nocivos na área da saúde. E como consequência, então, traz a precarização, tanto das condições de trabalho, quanto do ensino, quanto da saúde como um todo. Com relação às condições de trabalho, então, como eu já comentei, essa mudança no regime de contratação, que traz mais instabilidade para os trabalhadores do hospital, possibilidade de diminuição de salários e tudo mais. Então, por exemplo, mobilizações como as que ocorreram nesses períodos próximos, de greves, por exemplo, elas são muito dificultadas quando você coloca ali um regime CLT, por exemplo. As condições de ensino também, elas são precarizadas. Então, para nós, estudantes da saúde como um todo, você pensar, por exemplo, nessa lógica de produtividade, né? Geralmente, quando você tem estudantes da saúde, você precisa de, por exemplo, mais tempo no atendimento do paciente, você precisa de um preceptor junto com você, explicando o que ele está fazendo, por que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo, por que daquele remédio X ou Y. E isso acaba fazendo com que, por exemplo, as consultas, elas tomem um tempo maior do que num local que só toque demanda. A mesma questão de utilização de maior número de material, de procedimentos, todas essas coisas que são necessidades dos estudantes para ensino e que acabam sendo prejudicados quando se coloca a lógica do lucro. Um exemplo que dá para usar, como essa questão do ensino é delicada, é a dificuldade que a gente tem de conseguir fazer estágio nas unidades básicas de Curitiba. Porque existe essa resistência por parte da prefeitura, exatamente porque o estudante lá acaba atrapalhando, digamos assim. Porque os atendimentos acabam sendo mais demorados, o estudante tem as questões dele, as explicações têm que serem feitas, e a unidade muitas vezes não consegue dar conta de tocar a demanda ali que tem que ser tocada. E isso a gente está falando de uma unidade básica pública, né? Então imagine se no público já é assim, essa questão transferida para um hospital que tem como gerência uma lógica privada, né, uma empresa, isso tende a ficar ainda mais agravado. E se para o estudante já é ruim, se para o estudante já é um problema, ele ter que, enfim, aprender ali mais rápido, ter que tocar serviço mais rapidamente, imagine para as pessoas que utilizam o SUS, né, os usuários. Então, para os próprios pacientes, isso é mais nocivo ainda. Então, em relação de tocação de demanda, de atendimentos o mais rápido possível, diminuição dos recursos para aumentar a produtividade e todas essas coisas. Ontem, no Conselho Universitário, o reitor Isaac Acker, ele comentou que ainda não dava para saber muito bem se a EBSER seria boa ou se ela seria ruim, porque ainda tem muitas coisas sobre ela que não estão definidas. Eu considero essa análise errada, porque ela pega só um recorte da EBSER, ele não pega a análise de todo o processo. Então, quando você pega, por exemplo, experiências históricas, essas experiências anteriores das OAS, das fundações estatais, experiências anteriores, como, por exemplo, a gente tem lá na URGS, no Rio Grande do Sul, você percebe que não, que dá para prever, sim,
aonde que essa empresa brasileira ela vai dar. E como eu comentei, né, da URGS, só para dar um exemplo mais concreto, lá no Rio Grande do Sul tem o Hospital de Clínica de Porto Alegre. E ele é uma fundação estatal que tem lá como característico o direito privado. E lá acontece o fenômeno da dupla porta, que significa o quê? Tem uma parte do hospital que é pública para os usuários do SUS e uma parte que é para os usuários não SUS, uma parte privatizada. As diferenças entre a parte pública e a parte não SUS, elas são nítidas. Então, por exemplo, a fila dos usuários que não se utilizam do SUS, que vão lá por convênios, por outras coisas privadas, ela anda muito mais rápido, por exemplo. Os locais lá são diferenciados entre um e outro. E cada vez mais se percebe que esse setor privado do Hospital de Clínica de Porto Alegre, ele a cada ano cresce mais, enquanto o setor público ele vai se encolhendo. Enfim, então isso são exemplos concretos de lá que a gente consegue utilizar para pensar sobre as consequências que podem ter aqui. Uma coisa que acontece lá também é que tem, digamos, andares privados e os estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles têm restrição ao acesso a esses locais. Dá para fazer um paralelo, dá para a gente entender como essas coisas elas não estão isoladas, com o que acontece aqui na Universidade Federal do Paraná, lá no Centro Politécnico. Tem lá os laboratórios que são de empresas privadas e que os estudantes eles não têm acesso a esses laboratórios. Então eles passam pela graduação, eles se formam e eles não têm acesso a esses laboratórios. Então é um paralelo que é possível de ser feito também. E daí o porquê, né? De qual que é o interesse que essas empresas têm de se inserir nesses setores públicos. Historicamente, esses setores eles são de um custo muito alto para implementação. Então, você pegar, por exemplo, a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, Copel, enfim, não só na área da saúde, mas todos esses setores. Eles têm um custo muito alto para implantação e eles demoram um bom tempo para se tornarem rentáveis. Então, depois que eles já estão estabelecidos, que eles começam a se tornar rentáveis, é muito interessante para o capital privado se inserir ali dentro. Por quê? O capital privado ele precisa sempre estar se expandindo. Então, um exemplo, né, uma empresa, se ela tiver o mesmo lucro todo mês, ela acaba falindo, ela acaba sendo engolida pela concorrência. Então, ela precisa sempre estar se expandindo, sempre achando novos mercados. E esses setores públicos, eles são novos mercados muito ricos, assim, para esse capital. E se é fácil entender porque o capital privado tem interesse de se inserir nesses setores, a gente se pergunta por que o Estado facilita tanto, digamos assim, né? Então, com a medida provisória, com a EBSER, essas OS, esse Estado que, a princípio, a gente pensa, né, que na teoria deveria ser um Estado neutro, um Estado que deveria ter o direito de fornecer saúde, de fornecer educação, segurança, enfim, todas essas coisas. Esse mesmo Estado, ele faz coisas como, por exemplo, deliberação da EBSER, da OS, dentro de uma Assembleia Legislativa, vai lá para um cantinho à meia-noite para aprovar uma coisa que nitidamente é nociva para os trabalhadores, que inclusive os próprios trabalhadores estão ali contra aquilo. É o mesmo Estado, então, que se propõe que, na teoria, deveria ser neutro, deveria ser, enfim. Eu acho que essa é uma questão que eu deixei aberta para reflexão mesmo, de qual que é o papel do Estado nessa história toda. E para concluir, eu gostaria de falar um pouco da importância desse espaço.
não só por ser um espaço de discussão e de formação sobre a empresa brasileira de serviços hospitalares, mas por ser um espaço de articulação entre os estudantes e os outros trabalhadores. Então, servidores públicos, professores, até porque os estudantes, eles são mais do que qualquer coisa trabalhadores em formação. Então, daqui a um curto período de tempo, a gente também vai estar aí trabalhando, muitos de nós dentro do HC, em unidades básicas e tantos outros locais, e que é muito importante que a gente se entenda, então, como trabalhador que se una nessa luta por uma universidade pública e por um hospital 100% público. Obrigada.